quando eu consigo perceber exatamente o que é agora, que é fundamentalmente a atenção, é estar desperto, estar aceso, ligado, com todo o seu ser, com toda a sua energia. E o que é memória? Quando o pensamento se ativa, ou seja, quando eu dou aquela viajada na memória, que é aquela abstração em que eu saio do agora, ao perceber essa viagenzinha, essa percepção ela já é atenção, ela já é o agora. Então, não há motivo para haver conflito de querer reprimir o pensamento. A questão é simplesmente percebê-lo. E a percepção é sempre no agora. Quando nós não percebemos o pensamento, o que acontece? Ele pensa sozinho. Ele vai de um assunto para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro. Aí uma hora eu pergunto, por que eu estou pensando isso? Não é assim? Ou seja, ele vai com vida própria, quase que inconscientemente. Mas quando eu o percebo, sem fazer disso um problema, sem ter que reprimi-lo, sem ter que concentrá-lo no ponto ou silenciá-lo à força, a mera percepção do pensamento e a percepção de que aquilo é memória, que não é o agora, ao perceber essa viagem fora do agora, essa percepção é o agora. Consequentemente, não há conflito. E quando a gente começa a descobrir que essa memória que gera o pensamento, ela é um computador muito importante, mas é só uma ferramenta, que nem aquela agenda pessoal que você tem o telefone de todo mundo. Se você perder ela, você vai ficar com dificuldade de se comunicar, não é assim? Mas que ela não é tudo. E que existe vida profunda no silêncio do pensamento. Aí começa a meditação. Então, a questão não é reprimir, não é silenciar a força, é compreender o que é agora, o que é atenção, e a vida é vivida sempre no agora, e qual é o uso adequado e saudável desse computador, dessa agenda eletrônica maravilhosa, que é a memória. Quando a gente começa a compreender esse funcionamento, perceber ele operando, sem a ideia de que ele devia ser assim ou devia ser assado, sem a ideia de que o pensamento tem que silenciar, a gente começa a vislumbrar a vida além do pensamento. E a coisa mais fantástica que a gente pode descobrir é exatamente nesse serenar, nesse silenciar, nesse estar aqui agora, aberto, sensível, ouvindo, sem aquele tagarelar, blá, 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 que o pensamento faz. Não porque você obrigou ele a tagarelar por força do pensamento, mas porque você olhou ele tagarelando e ele perdeu a sua força. Porque a força desse tagarelar é a inconsciência. Mas quando você observa serenamente, tranquilamente, o próprio tagarelar, ele se aquieta. E aí você começa a encontrar uma dimensão que nenhuma palavra pode descrever, que ninguém pode te levar, é só você que encontra ou não encontra, que é pura energia, uma energia fantástica.
Mas essa energia, em geral, ela é toda consumida nesses processos inconscientes de pensamento e emoção. Na hora que você percebe e vê esse pensamento operando, esse barulho mental e todos os resíduos que ele deixa, porque o pensamento também gera emoção, né? Você pensa numa coisa desagradável, o seu astral cai. Você pensa numa coisa agradável, o seu astral levanta, né? Então, o pensar, o tocar as coisas com o pensamento altera o nosso emocional, né? Então, ao perceber essas oscilações emocionais, que são mais lentas, e ao perceber esse movimento rapidíssimo que é o pensamento, só olhando, sem querer limitar, condicionar, dizer que tem que ser assim, ou tem que ser de outra maneira, não, só olhando. Esse mero olhar traz você para o estado de atenção. E aí, tudo isso que é mecânico, automático, inconsciente se esvazia. E quando isso se esvazia, você sente aquela energia poderosa que transforma. É uma energia extremamente amorosa, afetuosa, no sentido puro dessa palavra, né? Aquela doação sem volta, que não tem desejo de recompensa, nem mesmo de reconhecimento. Aquela coisa que às vezes é um olhar, um sorriso, que não precisa ter depois. É engraçado isso, né? Às vezes a gente chega no sinal, vem aquele monte de gente vender alguma coisa, pedir e tal, e a tendência é o cara querer fechar o vidro, não incomoda. Nossa, quando você abre o vidro e dá um sorriso para a pessoa, mesmo que você não dê dinheiro, porque não tem, mas só de olhar para ela, sabe, a pessoa já sente um carinho que às vezes vale mais do que o dinheiro que você pudesse ter dado. Enfim, quando a gente toca essa dimensão que o pensamento não é capaz de tocar e que toda descrição é falsa, inclusive a minha, porque isso é uma coisa para a própria pessoa descobrir, há uma fonte de energia altamente transformadora. Uma fonte de energia que é harmonizadora nos relacionamentos. Sejam eles relacionamentos familiares, profissionais, comerciais, ocasionais, enfim. É uma energia que não é baseada no eu e no meu, ou no eu em primeiro lugar. Essa dimensão, ela também é inteligência. Ela ilumina o pensamento para atitudes benéficas, para atitudes corretas, para atitudes justas, equilibradas. Ela é profunda paciência, uma paciência sem limites, porque ela não está apoiada ou estruturada sobre aquilo que a gente chama eu. Então, a estrutura psicológica que nós chamamos eu, ela é fundamentalmente pensamento e emoção enraizado ou fincado na memória. E se por um lado essa memória tem finalidades extremamente necessárias, por outro lado, quando o assunto é espiritualidade, mas não como jogo de palavras, não como aparências, não como vestimentas externas. Fulano frequenta a igreja tal, então ele é muito espiritual. Nada disso. Tudo isso são exterioridades. Quando a gente tenta falar de espiritualidade, não como exterioridade, que por sua vez não depende nem de igreja, nem da roupa que a pessoa veste, mas da descoberta desse estado interior que é a fonte pura da vida,
que está em todas as pessoas, que é essa fonte de harmonia, de paz, de equilíbrio, de unidade com as pessoas e com a natureza. Isso aí só é tocado quando o pensamento se aquieta. E não tem fórmula para chegar a isso. Não tem método, não tem padrão, não tem receita. Não adianta sair daqui com a ideia que eu vou fazer isso para atingir aquilo. Não tem. Ou eu compreendo a maquininha funcionando e a partir disso estou livre, ou eu sou escravo da maquininha. E essa maquininha é fundamentalmente memória e pensamento reagindo, imaginando a partir da memória. Então, gente, não vamos nos iludir. Meditação no sentido prático, enquanto hábito de vida, é muito saudável. Eu mesmo faço meditação diariamente há mais de 15 anos. Mas eu confesso uma coisa para vocês. Poucas foram as vezes que eu realmente meditei. Quando você consegue, não por buscar uma ideia, mas por compreender esse jogo do pensamento com todas as suas artimanhas, as suas sutilezas, as suas invenções, as suas desculpas, quando você vê que tudo isso está cheio de armação e dá um... Não quero inventar nada, não quero projetar nada, só quero experimentar um pouquinho de quietude. E essa quietude não é necessariamente a ausência de ruído externo, pelo contrário, é exatamente dando atenção aos ruídos que eu me esvazio interiormente. Quando eu de fato ouço por inteiro, o pensamento está quieto. Mas quando eu fico argumentando mentalmente, concordo, discordo, certo, errado, o que esse cara está falando? Tá. Esse tititi que o pensamento faz, comparando, julgando, achando certo, errado, bonito, feio, isso não é ouvir. Mas se nós de fato nos dispusermos a ouvir os sons, né? Seja do passarinho, do carro que passa, do vento, né? É um exercício muito interessante tentar ouvir. Porque quando você está ouvindo, você está no aqui e agora. E o seu pensamento está quieto. E também ouvir as pessoas. Os relacionamentos mudam profundamente quando nós somos capazes de ouvir. Mas, em geral, nós não ouvimos. As pessoas que estão falando, a gente já sabe, acha que sabe, né? O que esse cara está falando? Tô careca de ouvir isso, tal. Então, a gente tem ideia sobre tudo. E essa ideia sobre tudo é a nossa própria limitação. Quando nós estamos com alguma afetação no emocional, o que acontece com o nosso pensamento? Porque o emocional é mais denso do que o pensamento. Se eu estou com raiva, se eu estou com ciúme, se eu estou com medo, se eu estou... Não consigo raciocinar direito. Meu pensamento é todo distorcido, porque a emoção impede o pensar saudável, o pensar lógico, o pensar são, né? Então, assim como o pensamento é mais sutil que a emoção, e a emoção é mais sutil que o físico, existe algo que é mais sutil que o pensamento. E quando o pensamento se aquieta, esse algo se faz presente, sob a forma de inteligência, de compreensão, daquela percepção penetrante, sob a forma de ter ouvidos para ouvir, ter olhos para ver. Por quê? Porque a pessoa está viva no agora. Se a gente for olhar
todos os santos, verdadeiros santos da humanidade, eram pessoas plenas no aqui e no agora. Elas não ficavam especulando com o pensamento, o que nós vamos comer amanhã, o que há de acontecer ou deixar de acontecer. Pessoas que viviam agora em toda a sua plenitude. Então, a partir do momento que nós compreendemos essa poderosa máquina que a natureza nos deu e naturalmente aprendemos a serená-la, nós começamos a meditar. E aí nós começamos a aprender. Cada situação, cada desafio, cada relação, cada dificuldade, cada oposição. Ou seja, esse aprender que não é acumulativo, ele é meditação. Havendo esse silêncio interior, você é sensível a tudo. Sensível às pessoas, sensível à natureza. E você está sempre aprendendo. Então a meditação, nesse sentido mais profundo da palavra, ela tem a ver com esse estado, com essa dimensão que pode transformar as nossas vidas e pode fazer com que a nossa vida tenha uma qualidade muito diferente e que as nossas relações com quem for, até com os animais, com o meio ambiente, sejam relações de uma qualidade muito diferente. Porque nessa dimensão mais sutil existe ordem. O universo está em ordem. A natureza está em ordem. Nós, seres humanos, porque vivemos só em função do pensamento, vivemos em desordem. E a nossa vida é desordem. E o mundo, que é o reflexo de nós mesmos, por isso é desordem. Agora, se nós somos capazes, nesse processo de introspecção, nesse trabalho de serenar, percebendo que a vida só pode ser vivida no aqui e no agora, e portanto não há como ficar o tempo todo especulando sobre os outros ou sobre o amanhã. E com isso, nós nos aquietamos interiormente. Essa outra dimensão que é a ordem, ela organiza a nossa vida. Não uma ordem imposta pelo pensamento, mas uma ordem que vem naturalmente. E o pensamento fica no seu devido lugar. Isso é meditação. Independentemente de qualquer técnica, independentemente de qualquer hábito que a gente desenvolva, cruzando a perna ou não, botando incenso ou não, enfim, tudo isso pode ser útil em alguma medida. A meditação é muito mais do que isso. Ela é a descoberta da nossa verdadeira natureza, da nossa natureza eterna, que se manifesta sempre no eterno agora. E que nós, com a nossa atividade mental incessante, conturbada, perturbada, impedimos que a nossa verdadeira natureza, essa natureza eterna que governa todo o universo, governe também as nossas vidas. Então, meus queridos amigos, meditar demanda um mergulho interior profundo e um trabalho diário de observação de cada sentimento, de cada pensamento, sem a ideia do que deva ser, um mero observar para que as coisas serenem, se aquietem. Nós ficamos muito mais sensíveis e menos proativos no sentido de que a gente acha que faz e acontece. Não somos nós que fazemos nada. É essa natureza eterna que faz através de nós e transforma as nossas vidas. A meditação é essa ferramenta transformadora, mas ela não tem como ser dissociada do autoconhecimento, que não é um conhecimento informativo,
mas um conhecimento vivencial de quem compreende como opera a sua própria natureza interna e como opera a natureza em todas as coisas, em todos os seres. Portanto, meditação é um trabalho talvez para toda a vida, mas que adequadamente compreendido faz com que a vida valha a pena ser vivida. A vida passa a ser uma fonte de alegria, de felicidade, de respeito, de carinho, de equilíbrio, algo que realmente nos preenche e sacia a nossa sede de felicidade. Enfim, nós podemos de fato usar essas ferramentas para sermos pessoas verdadeiramente felizes, principalmente fazendo os outros felizes. Mas na ignorância nós não vamos conseguir nada. Nós precisamos compreender a nós mesmos para que isso possa ser uma realidade.